Fala aí, galera! Tudo tranquilo, pessoal? Tudo beleza? Então, galera, estamos começando hoje, né, mais uma videoaula da playlist do nono ano. E na videoaula de hoje, galera, eu preparei aí, tá, um mapinha mental, né, com alguns conteúdos importantes, tá, antes dessa prova aí, a gente rever aí no geral, tá, alguns conceitos. Esse mapinha ele vai te ajudar, né, a você revisar os conteúdos antes de fazer a sua prova, tá bom? E assim, galera, a dica que eu te dou para a prova é: faça com calma, leia bastante, né? Veja se você está colocando a resposta certinho, tudo direitinho, tá? Faz com calma que vai dar tudo certo, beleza? Esse mapinha mental, galera, vai ser enviado para vocês, pode ficar tranquilo, tá? Vou estar enviando para a coordenação, eles devem estar enviando para você. Caso você ainda não tenha recebido, você pode estar vendo aí comigo durante essa videoaula, tá bom? Então, vamos nessa. Vamos aí ver o que a gente tem de mais importante, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto e vamos lá. Galera, números racionais, né? Esses números racionais, eles são compostos pelos números inteiros, esse conjunto, tá? E aí o que eram os números inteiros, né? Os números inteiros eram os números negativos, o número nulo, que é o zero, e os números positivos, né? E além disso, os racionais, eles são compostos por frações e decimais, tá bom? Nós também temos o conjunto dos números irracionais. Os irracionais, eles são formados o quê? Por dízimas não periódicas e o que? Raízes não exatas. Então, esse conjunto aqui, ele é formado por pequenas parcelas de números, né? Tipo, os irracionais são números, vários números, né? Infinitos. Mas esses irracionais, ele já tem ali uma regrinha, né? E essa regrinha vai dizer o quê? Que ele só é formado por dízimas não periódicas, ou seja, aqueles números que você não consegue prever, né? E raízes não exatas, tá bom? Então, perceba a diferença dos conjuntos do racionais para os irracionais. Nos racionais, você vai ter as dízimas periódicas, né? Você vai ter as raízes exatas ali dentro, você vai ter números decimais, frações, inteiros. Já os irracionais, você não vai ter esses números. Vocês só vão ter o quê? Dízimas não periódicas e raízes não exatas. Beleza? Nós também temos aqui, galera, o conceito de potência, né? É muito importante, né? Você aprendeu isso no oitavo ano, mas a gente está relembrando. E o que é uma potência? É quando você tem um número, nesse caso A, e ele está o quê? Elevado a um outro valor, que aqui a gente coloca N, tá? E aí, isso quer dizer o quê? Que o A, ó, é a multiplicação do número A por ele mesmo, N vezes. Então, por exemplo, ó, 3 elevado a 2, isso é uma potência. Está dizendo que esse 2, que é a multiplicação do 3 duas vezes. Isso vai dar 9, beleza? Isso é uma potência. E é muito importante, né, galera, que você tenha o conhecimento das propriedades, né? Que eu deixei a tabelinha para você dar uma olhada nas propriedades, as mais importantes, né? Que ó, você tem b elevado ao quadrado é b vezes b, b ao cubo é b vezes b, qualquer número elevado a zero é 1, né? Quando você tem multiplicação de bases iguais, você repete a base e multiplica e soma os expoentes, né? Aqui, olha, quando você está dividindo por parênteses, você vai repetir a base e multiplicar os expoentes, né? Aqui você pode separar em bases diferentes, mas elevado a uma mesma potência. Você pode separar, você pode juntar, né? Quando você tem expoente negativo, você pode inverter esse número e passar a ter o expoente positivo e vice-versa, né? Aqui, com relação a se for soma, né? Essa partezinha aqui, se você está somando os expoentes, você tem multiplicação. Se você está subtraindo, você tem uma divisão, né? Aqui, olha,
formando, né, uma raiz, né, mostrando que uma raiz ela pode virar potência, que uma potência pode virar raiz, né? Tudo isso daqui a gente viu durante o nosso bimestre, né? E é importante que você vá para a prova tendo esse conhecimento, tá? Da utilização e dos usos, né, dessas potências. Nós temos aqui também notação, né? Temos a definição, que é um modo que ficou conhecido, uma técnica de escrever, né? Um modo de escrever, onde a gente pode escrever números muito pequenos ou muito grandes, colocando ele o quê? Numa potência de base 10. E aí você vai ter o quê? Ó? Um número A multiplicado por uma potência elevado a n. Esse n aqui está embaixo, galera, mas eu queria que ele tivesse ali em cima, então seria 10 elevado a n, tá? É porque eu não consegui colocar esse n pequenininho ali em cima. Aí eu coloquei aqui, ó, esse n está elevado, tá bom? E a regra, ela diz o quê? A principal, que o A, ele é um valor entre 1 e 10, ou seja, é um valor maior que 1 e menor que 10, e o N pode ser qualquer número, porque ele está pertencendo aí aos números, ao conjunto dos reais, tá? E aqui nós temos a regrinha, ó, números maiores que 1, né? Você vai ter o seguinte, ó, deslocamos a vírgula para a esquerda, né? O que que acontece? Quando você tem lá um número, vou até explicar essa regrinha melhor aqui. É o seguinte, você tem um número, se você desloca a vírgula da direita para a esquerda, você vai somar a quantidade de vezes que você andou com a vírgula lá no expoente. Se você andar com a vírgula da esquerda para a direita, você vai subtrair os expoentes lá de cima. Por exemplo, se você tem 0,0002, você vai transformar esse número num número entre 1 e 10. Então, vamos lá. Vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4. Então, vou ter 2 vezes 10 elevado. Eu andei com a vírgula 4, só que eu andei da esquerda para a direita. Então, isso é negativo. Menos 4. Escrevi esse número em notação. Agora, se eu tiver, por exemplo, esse número aqui, eu quero transformar ele numa notação. Eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter 1 vezes 10 elevado a quanto? 6. Tá bom? Show de bola? Lembrando, galera, que aqui, ó, ele pode ser maior ou igual, tá? Maior ou igual a 1. Então, você vai ter 10 elevado a 6, que você andou 6 casinhas ali em cima. Beleza? Tranquilo? Para operar potências, né, notações, você vai utilizar o quê? As propriedades das potências. Beleza? Tranquilo? E aí, galera, feito isso, nós vamos aqui para a parte de porcentagem, né? Porcentagens, né, eles são o quê? Uma razão centesimal ou um percentual, tá? E aí o que acontece? As porcentagens, elas são indicadas por esse símbolo, né? Que esse símbolo diz por cento. Então o que acontece? Quando você tem lá 73%, você tem uma razão. 73 dividido por 100. 121% é 121 dividido por 100, tá bom? É isso que é uma porcentagem. E aí como é que você tira a porcentagem de um número? Você vai estar fazendo uma multiplicação por aquela porcentagem. Por exemplo, eu quero, sei lá, 15% de... Vamos botar aqui 40, tá, galera? Eu vou colocar um número qualquer. 40 não, deixa eu colocar 45. Deixa eu colocar aqui 45. Deixa eu pegar aqui, tá? De 45, o que você vai fazer? Você vai fazer uma multiplicação. 45 vezes 15 sobre 100, né? E aí você vai resolver essa multiplicação. Multiplica, depois divide, tá? Essa que vai ser a ideia.
Show de bola? Então, quando você quiser fazer uma porcentagem, e aí você vai encontrar a porcentagem, tá, galera? Depois vocês façam essa multiplicação, se quiser encontrar, tá? Mas essa aqui é a ideia. Quando você for, então, encontrar a porcentagem de um número, é sempre isso. Você pega aquela porcentagem e multiplica pelo número. Acabou. Multiplica o quê? Em fração. Faz o cálculo normalzinho que você vai encontrar a porcentagem. Show de bola? Bem tranquilo, né, galera? Vamos aqui para o segundo mapinha mental, né, que fala sobre toda aquela parte de razão, proporção, escalas, grandezas, né, que a gente trabalhou no final aí do nosso bimestre, né. Seguinte, o que é razão, Gadu? Razão, ele é uma divisão. Só que não é uma divisão qualquer, é uma divisão entre dois elementos, tá bom? Então você vai ter uma comparação, você vai estar comparando dois elementos através de uma divisão, tá? Isso que é uma razão. E aí qual é a ideia? Olha só, você tem aqui, ó, 5 sobre 9. Né? Você tem ali uma divisão. Show? Ó, 5 sobre 9, 8 sobre 5. Você então consegue comparar elementos, né, através de uma divisão. Show de bola? Agora, Cadu, e o que é uma proporção? Uma proporção é quando eu pego duas razões e igualo elas. Então, uma igualdade entre duas razões. E aí você tem aqui um exemplo, ó, 2 sobre 3 é igual a 6 sobre 9. Beleza? Isso daqui é uma proporção. Perceba que eu tenho uma razão, uma divisão aqui, uma outra razão, uma outra divisão de um lado, e uma igualdade entre elas. Isso daí me dá uma proporção. Tá certo? Cadu, escalas, né? Galera, escalas, a gente utiliza as escalas, né, para comparar uma distância real, uma distância de um mapa, né, com uma distância real. Então você vai estar comparando medidas. Uma medida que vai estar num desenho, num mapa, numa planta de uma casa, com um desenho na vida real. Então você faz essa relação, tá? De um comprimento em um desenho, em um papel, com um comprimento da vida real. Essa aqui é o significado das escalas, tá? Então você vai ter a razão entre a medida linear do desenho, tá? E a medida linear na realidade. Show de bola? Isso que é uma escala. Agora, vamos dar uma olhada aqui em grandeza. Grandeza, você vai definir ela como tudo aquilo que você pode medir, tá bom? Tudo que a gente consegue medir, você tem ali grandeza, tá bom? E aqui você tem as nossas grandezas, olha só. Grandeza de comprimento, metro, de massa, quilograma, tempo, segundo, temperatura, Kelvin, corrente elétrica, ampere, quantidade de substância, mol, intensidade luminosa, candela. Isso daqui são unidades de medidas e aqui estão os símbolos. Tudo isso daqui, né? Essas unidades são grandezas que a gente vai estar colocando ali. Tudo que a gente consegue. Por exemplo, o tempo é uma grandeza. Por quê? Consegue ser medido, né? O comprimento é uma grandeza. Por quê? Consegue ser medido e tem uma unidade de medida. A massa, o tempo, a temperatura, a corrente elétrica, tudo isso daqui, ó, são grandezas porque conseguem ser medidos, tá bom? Então, grandeza é tudo aquilo que você consegue medir. E aí, galera, é interessante porque essas grandezas, né, elas têm o quê? Subdivisõezinhas, tá? Quilômetro, né, que é o quilo, o hecto, o deca, o decímetro, o centímetro, o milímetro e assim por diante, tá? E aí, galera, é interessante que você saiba transformar, tá? Para você transformar é o seguinte, se você vai andar da esquerda para a direita, você sempre vai multiplicar por 10. Sempre você vai estar multiplicando por 10. E aí vai depender, né? Por exemplo, se eu quero sair de quilômetro... Opa, minto, galera, perdão, tá? Já ia cometendo um erro. Você vai estar dividindo, tá? Se você vai andar... Não, pera. Desculpa, pessoal.
você vai estar multiplicando mesmo. Então, você vai andar de quilômetro para hectômetro. Você vai multiplicar por 10. Você vai andar de hectômetro para decâmetro. Você vai multiplicar por 10. Você vai andar de decâmetro para metro. Você vai multiplicar por 10. E assim por diante. Ah, Cadu, eu quero andar de quilômetro até centímetros. Você vai multiplicar por 10 uma vez, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, você vai multiplicar por 10 5 vezes. E assim por diante. Isso aqui se chama transformações de grandeza. Você consegue estar saindo de quilômetro indo para centímetro. Você consegue sair de decâmetro indo para milímetro. Tudo através dessa relação. Agora, Cadu, se eu quero sair de centímetro para metro, o que eu vou estar fazendo? Você vai estar o quê? Dividindo, olha, por 10. Então, se você vai andar da direita para a esquerda, você vai dividir por 10. Se você vai andar da esquerda para a direita, você vai multiplicar por 10. E assim por diante. Beleza? Tranquilo? Show de bola? E aí, olha só. 1 metro é igual a quanto? A 100 centímetros. Por quê? Porque, olha só, eu saí aqui, o 1 metro. Aí eu multipliquei por 10. Eu vou ter o quê? Se eu multiplico de metro por 10, eu vou ter 10 o quê? Decímetro. Né? Aí eu multipliquei por 10 de novo. Eu vou ter o quê? 100 centímetros. Multipliquei por 10. Eu vou ter o quê? 1000 milímetros. E assim por diante. Show de bola? Então, se eu vou andar da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10. Se eu vou andar da esquerda para a direita, eu vou dividir por 10. Da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10. Show de bola? Agora, por último, nós temos aí o Teorema de Tales. O Teorema de Tales, né, ele vai determinar o quê? Ele vai determinar, olha só, determina, né, uma proporcionalidade. E aí, olha só, você tem várias formas, só que a ideia do teorema é sempre isso, vai acabar gerando uma proporção, tá? E aí, ó, você tem ali, ó, vários segmentos e é possível comparar de duas formas. Por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó. A está para BC, assim como D está para EF. Então você pode fazer A, B, segmento AB está sobre o segmento BC, assim como segmento DE está para segmento EF. Isso daqui você criou uma proporção, né? E aí você cria uma relação, né, de proporcionalidade entre as retas, tá? Entre essas retas transversais, cortando retas que são paralelas. Outra forma que você poderia fazer aqui era o seguinte, né? Deixa eu apagar aqui. Isso aqui são várias formas, tá, pessoal? Nós fizemos exercícios também sobre isso, tudo aqui. Mas você poderia fazer o seguinte, ó. Esse pequenininho está para o grandão, assim como esse pequenininho está para o grandão. E aí você poderia fazer AB está para AC, assim como DE está para EF. Opa, EF não. DF, tá? Que você tem que pegar os mesmos tamanhos, tá? De comparação. Então, DF. Você poderia fazer aqui inúmeras comparações. Beleza? Então essa aqui é a ideia aí do Teorema de Tales. Show, galera? Então espero ter te ajudado. Beleza? Se você gostou dessa videoaula, deixa o seu like.
Qualquer dúvida, galera, só entrar em contato aí, né? Com relação a esses conteúdos, tá bom? Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e tá compartilhando essa videoaula. Beleza? Então tamo junto, galera. Forte abraço. E antes de ir embora, relembrar aí a dica. Faça a prova com calma. Valeu? Tamo junto, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fui.